Muito bem, então vamos lá. Agora voltamos para o nosso terceiro painel. E eu começo chamando pela Carolina de Felice. Por favor, Carol. Carol é da Amazon, então especialista em comunicação interna. Mariana Augusto, por favor, gerente sênior de comunicação do Arcos Dourados. Obrigado, Mariana. Pessoal, a Maíra, diretora de Employer Brand da Hotmart, não pôde vir, surgiu um problema, mas ela já encontrou a solução, uma solução à altura, que é o Thiago Silva. Thiago Silva, por favor, é gerente de Employee Experience. Por favor, Thiago. Também da Hotmart, então ele estará trazendo aqui exatamente o mesmo conteúdo que ela compartilharia com a gente. E para conversar com esse povo aqui, Rodrigo Kogo. Por favor, Kogo, gerente de projetos integrados e engajamento de comunidades. Obrigado. Boa tarde, eu sou aquele que não sabe nada do tema e vai ter que dar conta só porque é amigo do chefe. Já conheceram essa situação? Na verdade, eu estive aqui na edição passada, assim como em outros estados também, porque não com o crachá da Bege, que é o que eu ocupo hoje, mas também eu mantenho um empreendimento digital privado chamado Sinapse. Tem vários assinantes aqui na plateia. E, por conta dele, em apoio ao Diálogos, eu trabalhei. Talvez vocês recordem também de mim por isso. Então, vamos lá. Fizemos a lição de casa com os 3 colegas aqui para tornar esse período produtivo para todos nós. Eu queria só fazer uma introdução, como fiz para eles na nossa reunião preparatória, que é, até porque o painel, pelo nome dado pela Supera, ele faz uma sinalização, que é importante a gente saber. Eu diria que o estágio 1 do Employer Branding foi o Employer Branding de promessa. E o estágio 2, que é o que a gente vai conversar um pouco mais, é o de experiência, que é um pouquinho diferente. O que é o de promessa? É aquele baseado na narrativa. Eu faço um discurso sobre a minha cultura, um discurso sobre o meu propósito, um discurso sobre os meus benefícios, e vou, então, seduzindo as pessoas nessa direção. Utilizo canais internos, utilizo canais externos, quando é ir para a prospecção de talentos, mas é uma visão do Employer Branding bem de comunicação, portanto, bem discursiva. E Employer Branding da experiência, que eu chamaríamos aí de uma fase 2, embora, claro, há misturas entre ambas, seria o Employer Branding da experiência, o Employer Branding da jornada, que, tal como a gente vai pensar lá do UX, né, o User Experience, ou do CX, o Customer Experience, agora a gente está falando em EX, que foi a terminologia que a Supera usou para chamar esse painel, então por isso que eu queria posicionar, e ele necessariamente ele trata, né, ele contempla todo o histórico do profissional, então a sua prospecção, a sua sedução, o seu ingresso, né, o seu onboarding, o seu período aí de carreira, chegando a projetos específicos de demissão. Então, e aí, pensando nessa coisa da experiência, a gente vai beber de informações, de fontes do Customer Experience bastante e do UX lá no passado. O que é bastante natural, né? A gente não pode... Lembra do UX como era? A gente pensava como comunicador no front-end, quer dizer, como é que é o site, onde é que eu clico, se ele puxa a landing page certa, etc, etc. Isso era o que a gente pensava lá. Só que dá para conceber que se pensava isso sem conversar com o usuário? Né? Nós imaginávamos coisas, peças, vídeos, podcasts e navegação no website, que é o exemplo que eu estou dando, por causa do UX, que foi onde iniciou um pouco mais forte isso. Pensávamos sem conversar com as pessoas. Então, o componente da transição do Employer Branding como promessa para o Employer Branding como experiência, ela se dá com a escuta ativa e com a voz, então uma voz agora já pulverizada, né? Um protagonismo de voz que não é mais concentrado, não é o que a empresa diz sobre ela, ou o que às vezes eu compro um funcionário para ele dizer o que eu quero a respeito da empresa, porque também isso não é da voz para o funcionário, eu só estou contratando um ventríloco, né, que vai explicitar o que eu previamente roteirizei, então está quase na mesma do que a empresa dizendo, eu só mudo a boca. Não, para efetivamente dar direito de pensamento e de expressão e de voz
e dos canais, empoderamento para a utilização dos canais, para que essa pessoa que vive a experiência do empregador, ela tenha condições, então, de contar isso para os outros. Nem vamos levantar aqui, eu escutei o evento pela parte da manhã, mas é normal nesses nossos eventos falar do Edel Trust Barometer, né? E que aí fala dessa coisa, desse descentramento, de qual é a voz que a gente escuta hoje em dia, com tantas vozes falando ao mesmo tempo. E a tendência é, isso desde 2008, 2009 para cá, já faz um bom tempo, é a gente escutar pessoas, como é que chama lá na pesquisa? Person like yourself. Pessoas como você mesmo. Sim, as coisas às vezes migram um pouco, a gente está vendo uma eclosão, um protagonismo muito forte dos CEOs das empresas, o que é especialmente bom para a gente, que maneja a narrativa institucional, mas está sempre ali, nos 3 primeiros lugares, a pessoa igual a você mesmo. Por isso que as campanhas políticas, como a gente vai ver esse ano, elas se dão no território dos grupos de WhatsApp e não no território aí da TV aberta, de quem tem ou não minuto, que vai nos incomodar lá para atrapalhar os nossos programas na TV. Porque já não é mais lá que as pessoas estão, né? Elas estão em outros locais, mas não só eu estou falando de difusão de mídia plural, né, multicanal, mas eu estou falando também de quem fala. Aí, nesses canais do WhatsApp, nos grupos coletivos da academia, que seja um grupo do Facebook, no grupo da leitura do Clube do Livro, que tem lá no LinkedIn, são pessoas mais próximas a mim. É por isso que, então, a emergência do empregado como o protagonista dessa fala, porque ninguém melhor do que ele para falar sobre a pertinência ou não de estar no negócio, né? E de atrair pessoas e de reter pessoas. Desculpa falar muito nessa primeira parte, mas é só para dizer que a gente vai, sim, passar pelos 2 momentos do Employer Branding, mas vai tentar centrar um pouquinho naquilo que é mais avançado da segunda parte. Mas não é demeritório, em hipótese alguma, se alguém estiver, inclusive os nossos convidados, nas suas diferentes fases, que eu sei que eles estão. Tem gente que trabalha aqui há 8, 9 anos com o assunto, tem gente que trabalha há 2. Com esse escopo, né, junto ao seu cargo. Então, não há nenhum demérito sobre eu estar na fase 1, ou na 1,5, ou o que for. A gente vai estar na fase que é possível, dentro da cultura organizacional, que a gente trabalha, né, dentro da liberalidade das nossas chefias e da maturidade do negócio, claro. Então, dentro disso, eu só queria dar um passo para trás, depois de fazer esse que eu tinha que falar também, né, Mariana? A Mariana me disse que o papel dela normalmente é ser moderadora, né? Então, que agora ela passava isso para eu tinha que desempenhar bem para não fazer feio aqui na frente dela. A primeira pergunta que eu organizei para eles é a gente dar uma voltinha no dia 1, o Day 1. Qual é o primeiro dia em que esse tema, digamos que vocês já estivessem na organização antes, tratando de outros escopos, e aí pegaram o Employer Branding? Como é esse dia 1, ou se vocês já foram chamados na atual organização em que estão para dar conta deste tema, como era lá neste início. Como é que foi o enfrentamento de vocês para os desafios de repertório, se fizeram curso ou não, com quem se acompliciaram dentro do esquema que já existia na organização para aprender com, né, como foi falado hoje de manhã, temos muitas similaridades. Eu tenho um pouquinho de pé atrás com isso em alguns pontos, mas temos muitas similaridades com a área de RH, que é uma área que foi a dona desse tema logo no início. Enfim, se pudessem reaver um pouquinho desse primeiro dia. E aí, no momento que estiverem finalizando, por favor, se puder, já se prepara, apesar das mulheres serem sempre primeiro, eu vou começar com o Thiago, por causa da ordem aqui, já se preparar também para, no final da fala dessa pergunta, dizer como é a estrutura de Employer Branding na sua empresa. Tá bom? Legal. Boa tarde, todo mundo. Obrigado, José, Supera, o LX, pelo espaço. Acompanhei o período da manhã e gostei muito, aprendi muito com todas as trocas. Então, está sendo muito, muito legal e muito prazeroso compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Acho que quando a gente fala sobre dia 1, e acho que até devolvendo a pergunta para todos vocês, né, quando vocês pensam aqui sobre dia 1, é muito difícil a gente fazer essa conexão, né? O Rô mandou essa pergunta anteriormente para a gente. Isso se mistura com a nossa jornada. Eu lembro que quando comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, lá atrás na minha carreira, a gente já começou a olhar para iniciativas por conta de uma necessidade imediata do negócio
de atrair determinados públicos, né, de determinadas posições que são mais complexas para a gente conseguir alcançar e encantar essas pessoas. E a gente já começa com algumas iniciativas, mesmo sem saber, né, de metodologia, mesmo sem saber necessariamente o que a gente está fazendo, a gente já começa com algumas iniciativas pequenas, né, de divulgação, de narrativa, de como que a gente conecta com aquele determinado público e de como a gente alcança, em termos de employer branding, o nosso objetivo final, que é contratar os melhores talentos para ajudar a organização a rampar e a alcançar os seus objetivos de negócio. Mas, enfim, teve todas as descobertas ali entre o que dá certo e o que não dá certo em recrutamento e seleção. Depois a gente vai um pouco mais além na jornada, e já conectando com experiência, na jornada do colaborador, naquela jornada inicial, desde o candidato até o início dele, como que a gente faz essa jornada ser incrível, isso retroalimenta o processo. Então, assim, falar de dia 1, eu vejo que a gente começou beber da fonte, né, de negócio, de experiência do cliente, no final das contas. Estão me ouvindo bem? De experiência do cliente, no final das contas, e se espelhou muito nessas metodologias, porque realmente a metodologia de Employer Branding bebe muito da fonte ali de negócio. E eu particularmente, comecei a me descobrir, né, em Employer Branding e experiência do colaborador por ali, por CX principalmente, e com metodologias de marketing. Então, fiz cursos, li bastante livro, mas acho que o que mais enriqueceu o meu repertório foram as trocas profissionais, foram os erros e acertos. Foi conversar com gente que realmente está testando lá na ponta, está vendo o que está funcionando, e aí você pega aquele contexto, não, ótimo contexto, ótima ideia, vou adaptar para a minha realidade, vou entender realmente se isso faz sentido, e aí a gente faz as devidas conexões. Acho que essa escola vivencial e essa troca de experiências no dia a dia, para mim, tem sido, né, não só foi, mas tem sido muito rica para esse desenvolvimento, para que a gente não fique somente ali no discurso, mas que seja realmente efetivo. Então, acho que, resumindo, é basicamente isso. E acho que eu vou pegar a fala do Rodrigo e da Camila também, que estava aqui nesse painel aqui do TikTok. Estamos, né, todos nós estamos em constante processo de aprendizagem. Não tem gente atrasada aqui, né? Não tem necessariamente ali um gap, então não se sintam assim, né, atrasados frente à construção que vocês estão fazendo. Acho que cada empresa tem uma realidade diferente, tem um contexto diferente, tem um nível de maturidade diferente, e aí cabe a nós entender esse contexto e fazer as devidas conexões. Então, agora a gente está nesse momento, né, passei por algumas empresas multinacionais, nacionais, familiares, multinacional de Hotmart é uma multinacional, né, de origem brasileira, mineira, né, então são desafios diferentes e a gente aprende e reaprende a cada experiência. Então isso tem sido muito enriquecedor para mim. Acho que só respondendo à última pergunta ali sobre estrutura, hoje na Hotmart a gente tem a minha estrutura, que é a estrutura de experiência do colaborador e Employer Brand junto. Então, eu tenho a felicidade de trabalhar esses dois temas de ponta a ponta e conseguir conectar isso muito bem. Então, a gente olha desde a jornada, né, até a narrativa como ponto de sustentação da jornada e de como que a gente vende melhor tudo que a gente oferece na companhia. E a gente tem uma gerência de comunicação interna, que não fica dentro do time de People, e que toca todos os temas estratégicos para dentro, né? Então, o meu time toca toda a estratégia de experiência e toda a estratégia de Employer Brand. Respondi? Obrigado. Agora sim, agora sim. Bom, primeiro queria também agradecer a presença de todas as pessoas aqui, ao Zé também, e time do Supera, da LX. Estou
super adorei esse espaço confortável, esse sofá aqui, né, gente? Tá gostoso aqui, tá confortável. E um prazer participar de um painel que tem você como mediador, profissional que a gente, além de admirar, a gente já tem uma amizade, né, Rodrigo, muito bacana. Assim, acho que são coisas que a comunicação propicia também para a gente. Eu já estou, pessoal, eu já estou começando a perder as contas, mas sou super jovem, mas é que eu comecei muito cedo, mas já estou há 13 anos na Arcos Dourados, que é a master franqueada do McDonald's para toda a América Latina, incluindo o Brasil. E quando também eu olhei essa pergunta, eu comecei a fazer uma trajetória mental, porque realmente, às vezes, as coisas vão acontecendo numa velocidade, a gente sabe como é o nosso universo de comunicação, tão rápida, e nesses 13 anos tantas mudanças aconteceram, que eu fiquei, deixa eu entender e fazer aqui uma linha do tempo de como foi essa jornada dentro da Arcos Dourados. E quando eu cheguei, a gente tinha uma divisão muito, realmente, RH era uma área que ficava responsável muito com aquele olhar de VP, né, cuidando ali dessa proposta de valor para o funcionário, e acionava o nosso time de comunicação. Eu sempre fui comunicação corporativa e tinha interna e externa dentro do meu escopo, mas acionava a gente muito mais para fazer essa tradução do VP para os funcionários, né? E do outro lado, de comunicação corporativa, que também estava comigo, a gente falava, tinha a estratégia, a mensagem de falar, não se falava em marca empregadora, mas de bom empregador, para falar institucionalmente. Até porque a questão de empregadora para o McDonald's, né, é muito importante, porque a gente tem muitos pontos sensíveis que, quando fala de trabalhar no McDonald's desde muito tempo. Então, a gente já tinha essa missão de falar de bom empregador quando a gente olhava para o institucional. Mas, diferente do interno, quando eu trabalhava institucional, realmente a narrativa era muito com mensagens que hoje eu enxergo que não estavam tão conectadas com o IVP, com a cultura. Eram mensagens mais institucionais. Não falava da experiência, das vivências. E eu acho que a gente foi evoluindo ao longo desse tempo, principalmente por uma necessidade do negócio mesmo, que talvez não fosse uma necessidade quando eu entrei de contratação, e hoje, nos últimos anos, já tem se tornado muito mais desafiador. Então, com uma evolução do negócio, a gente começou a olhar para o employer branding, e aí sim a entender que, né, perpassa sobre escutar o colaborador, ter escutativa, sobre olhar toda essa jornada do funcionário. E hoje, já respondendo e falando da trajetória, não hoje, diferente aqui do Tiago, a gente não tem uma área que se chama Employer Experience, Branding, o que for. A gente faz uma gestão compartilhada. Hoje a gente trabalha com uma plataforma de marca empregadora dentro da companhia, que tem uma gestão compartilhada com o time de pessoas, né, que a gente chama, com o meu time de comunicação, e também com o time de operações, que é quem são as pessoas responsáveis ali por todos os funcionários que trabalham no nosso restaurante. E aí cada um tem a governança dentro da jornada, cada um tem a governança do seu tema. Então, olhando para toda a jornada do colaborador, para a experiência, com o time de pessoas, quem vai fazer essa comunicação é o meu time, e hoje, com o olhar de interno e externo, é uma comunicação integrada, consistente, que fala a mesma coisa, tanto internamente quanto externamente. E o time de operações, que também tem que traduzir ali na ponta, junto com a gente, as mensagens. E também receber, né? A gente tem que lembrar muito disso também dentro dessa jornada. E assim como você também, Thiago, eu fui buscando também conhecimento na área de employer branding, mas eu acho que quando o negócio, assim, quando veio essa necessidade, precisamos estruturar, eu tive que me aprofundar mais, até porque eu acho que nosso papel como comunicação também, os executivos vêm com não, a gente precisa contratar, a gente precisa estruturar, e a gente também, eu me vi num papel de conceituar o que seria a marca empregadora, né? Porque
Eu lembro que o presidente, na época, chegou e falou, não, preciso de uma campanha de marca empregadora. A gente não tinha nem a estrutura, não tinha isso ali, o conceitual. E na cabeça dele, né, como muitas vezes acontece aqui, acho que na realidade de muitas pessoas, não, ele só pensou no, eu preciso de uma campanha, porque eu preciso contratar. E aí a gente faz aquele nosso papel, que acho que cada vez mais nós comunicadores exercemos esse papel estratégico de também conceituar. Pera, deixa eu te contar como que acontece, qual é o conceito, não é só uma campanha, a gente precisa realmente estruturar isso aqui dentro de casa. E a gente está nesse processo dessa plataforma agora, que traz muito mais clareza e que também acabou ajudando a gente a organizar muitas coisas que a gente fazia e não enxergava como um trabalho de employer branding. A gente começou também a mostrar que estava dentro dessa plataforma. Então, acho que a nossa trajetória dentro da Arcos, resumidamente, foi essa. Bom, queria reforçar as palavras da Mari de agradecimentos aqui a todos. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, na Amazon a gente trabalha com o conceito de It's Always Day One. Então, é sempre dia 1 para a gente. Essa filosofia foi criada aí por Jeff Bezos em 97. A gente, de fato, vive isso. Então, a gente trabalha com a mentalidade de agilidade, de testar, de mudar a rota. Então, para employer branding não é diferente, né? A gente está sempre vivendo o dia 1, a gente está sempre testando novas formas de fazer. A nossa estrutura de comunicação interna fica abaixo de uma estrutura de comunicação corporativa global. Falaremos disso também, um pouco desses desafios, né? Esse é o nosso principal desafio, na verdade, é traduzir o impacto que a Amazon tem no Brasil, né, para os funcionários locais entenderem esse impacto. Eu estou na Amazon, a comunicação interna começou com a minha chegada 9 meses atrás, então é muito recente, mais 9 meses para uma empresa com essa cultura é suficiente para parir muitos filhos, né? Então, a gente já tem bastante cases de experimentações, de testes, de formas de engajar o funcionário, né? A gente também trabalha de forma integrada, então fica dentro desse guarda-chuva de comunicação corporativa. Então, é um pouco isso. Assim, eu acho que o maior desafio nosso, todos os dias, é, de fato, traduzir para essa quantidade enorme de funcionários que a gente tem no Brasil o nosso impacto aqui, porque a Amazon ainda tem, né, essa visão de uma empresa global e tal, muito forte fora, como que a gente aqui consegue regionalizar, trazer nossas mensagens para cá. Então, esse é um grande desafio que a gente tem no Brasil. Muito bem. Se a pergunta que eu fiz interessou para vocês e ficou faltando alguma parte na resposta dos colegas, a gente usa o slide para conversar com eles logo depois na sessão de perguntas rápidas, tá bom? Já vão aproveitando para fazer esse encaminhamento. Bom, falei na introdução sobre Employer Branding como promessa e Employer Branding como experiência. Eu gostaria de saber, então, das empresas de vocês, em qual fase estão, ou numa fase híbrida, e se tiverem algum exemplo mais concreto para compartilhar com o grupo. Quero só dizer também que eu não estou perto de vocês, que aqui eles dividem o palco por quantidade de colágeno. Né? Na minha idade, já fica para o lado de cá, eles que, como a Mariana disse, são jovens, eles ficam para lá, por isso que eu estou longe, tá? Vai lá, Thiago. Eu não podia ser o contrário, né? Ótimo, vamos lá, Carol, dá uma folguinha. Na verdade, assim, Rô, eu entendo que existem as fases, os estágios, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que hoje, cada vez menos a área de comunicação interna é uma área de transmissão de mensagens, informações, e mais uma área realmente de gerar experiências, né? Porque o que fica, no fim, a reputação, essa percepção de marca, é o que o funcionário vive, né? Não necessariamente o que ele lê, mas o que ele vive de fato, né? Então, a gente já, apesar de ter começado há pouco tempo, a gente já começou já bem focado nessa employee experience, né, internamente. E eu acredito que as experiências podem ser pequenas, assim, às vezes o que fica marcado são pequenos momentos, pequenas experiências, não necessariamente grandes campanhas, enfim. Então,
Um exemplo do que a gente faz, os nossos all hands, né, o townhouse, enfim, trimestrais, são itinerantes. Então, a gente realiza cada edição em uma operação nossa. A gente já levou o funcionário lá do escritório da Juscelino Kubitschek para a nossa operação em Osasco, em Cajamar, em São Bernardo, para o pessoal vivenciar, experienciar ali de perto o que é trabalhar na Amazon, né? Qual é o impacto do nosso trabalho ali na ponta, né? E são pequenos momentos. Então, por exemplo, quando a gente levou todo mundo para Osasco, nós fomos recepcionados lá por uma banda, uma marchinha da comunidade de Osasco. E as pessoas ficaram extremamente impactadas, porque é isso, a nossa empresa chegou em Osasco, muito mais do que eu falar, agora temos uma unidade de operação em Osasco, vamos para lá, deixa a gente mostrar para vocês qual é o impacto que a gente tem aqui, com a comunidade daqui, qual é o trabalho que a gente está fazendo aqui, quantas pessoas a gente contratou aqui e tal. Então, acho que as experiências a gente pode agregar ao que já existe de tradicional na comunicação interna e agregando experiências para ir tornando essas mensagens, de fato, vivas, verdadeiras, experienciadas, muito mais do que lidas e uma coisa um pouco distante, né? Bom, eu acho que a gente está mais hoje para a experiência, mas também não vou falar que eu sempre gosto de também ser realista. Eu acho que a gente está nesse processo de evolução, mas sempre é um desafio, né? Estar entre a promessa e a experiência. Envolve toda a companhia, a gente precisa ali ser, né, os profissionais que estão toda hora reforçando e relembrando isso. Nesse processo de marca empregadora que nós estruturamos da plataforma, que foi para além da campanha, que a gente trouxe qual seria o trabalho ideal, nós fizemos uma pesquisa com funcionários e ex-funcionários para saber sobre a percepção da nossa marca empregadora e como que tanto quem saía entendia e o que impactava na visão dele como marca empregadora e também dos nossos funcionários, para daí também a gente montar as nossas estratégias, entender se o que a gente está falando é o que eles querem ouvir ou precisam ouvir, ou se está também calibrado, né, com a experiência real que eles vivem. E o interessante, para mim, que saiu nessa pesquisa, que pode parecer óbvio, mas não sei se talvez quando a gente fala de marca empregadora isso está tão claro, mas o principal impacto ali, a principal persona que impacta na marca empregadora da experiência do nosso funcionário e do ex-funcionário, porque as duas pesquisas trouxeram a mesma coisa, é a liderança local. Para mais do que os benefícios que a empresa oferece, o que impacta diretamente no que ele entende da experiência dele é a liderança que ele tem imediata e local. E aí, com isso em mãos, a gente também conseguiu criar um programa mais forte, enfim, para trabalhar a nossa liderança como comunicadora, liderança local, e mostrar para eles o papel estratégico que eles exercem, porque é essa liderança que vem cobrar da companhia que não consegue contratar. Eu não consigo contratar pessoas, tá difícil aqui no meu mercado, e a gente conseguiu mostrar para eles, não, mas sabe que o seu papel é essencial aqui para que a gente possa reter as pessoas, que elas estão dizendo que a liderança imediata é quem impacta no entendimento deles como marca empregadora. E foi importante também para a companhia, porque a comunicação exerce um papel super estratégico, mas para além de canais e tudo mais, é realmente ali no dia a dia do que ele vive, né? Até como a Carol falou, essa experiência que vai construir. Então, a gente tem, ao longo desse ano, minha missão é realmente trabalhar com essa liderança imediata e mostrar o papel deles, né, que às vezes estão ali muito na gestão, no operacional, como é importante a gestão dele, a comunicação, para que o funcionário também possa ficar mais tempo na companhia. Excelente. Eu compartilho e ratifico, né, toda essa trajetória, principalmente colocando a perspectiva da liderança no centro. Eu acho que, só voltando um passo atrás, a gente não está no estado da arte ainda, né, referente a essa diferenciação entre branding e experiência. Mas, de novo, tá?
como eu tenho a sorte de liderar as duas áreas, para mim é um pouco mais fácil fazer essa conexão, porque as nossas histórias, elas são construídas a partir das experiências. E eu acho que esse foi um pulo do gato que a gente fez, que ajudou a gente a evoluir muito os indicadores da Hotmart, tanto em áreas específicas em que a gente tinha mais dificuldade de entrar ou de construir histórias, narrativas, pontos de prova para atrair os melhores profissionais, quanto numa atuação que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, fora do Brasil, né, internacional, Latam ou até regional. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente quer falar, e vou dar o exemplo do nosso EVP, nós temos inovação como um ponto central do nosso EVP. As nossas narrativas, todas elas vão com um ponto de prova de alguma experiência ou de alguma vivência que tivemos em torno disso. Eu acho que muitos de vocês devem fazer essa construção aí também. Então, como nós somos muito fortes em inteligência artificial, e temos, já dando um contexto geral aqui como sustentação e um exemplo mais prático, nós temos um programa que chama JEDI. É um programa incrível, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um programa de formação para os próprios troopers, que é como a gente chama os colaboradores internos. É como se fosse uma escola, uma universidade em inteligência artificial. E aí vou fazer conexão com o painel lá de manhã. Nós temos uma gama de ferramentas que foi definida e homologada pelo nosso time de tech, estão disponíveis para todos os colaboradores. E aí, com base nessa estrutura, os colaboradores podem criar e são incentivados a criar AI agentes para tudo. Muitos viram cases e são compartilhados por toda a organização e realmente muda o jogo, né? Entrega resultado de negócio de verdade. E desde o estagiário aprendiz, né, até o CEO utiliza essa estrutura. E a gente tem uma trilha muito robusta para ensinar mesmo as pessoas, não só como letramento, né, mas para além disso, como que as pessoas na prática geram valor com inteligência artificial e potencializam sua atuação. E aí, visto que a gente tem essa estrutura, que, de novo, tá, eu sou privilegiada aqui e dei a sorte de já chegar na Hotmart com essa estrutura de pé, porque ela é uma estrutura conectada com tecnologia e de negócio. Nós temos o JEDI Awards, que é um prêmio trimestral, JEDI Awards, que é um prêmio trimestral para os melhores projetos de inteligência artificial. Então, a gente pega isso que acontece no dia a dia, na prática, nas áreas que geram valor, que agrega resultado para o negócio, e a gente constrói todo o branding em cima desses pontos de prova real. Nós temos projeto de estágio que os estagiários fazem projetos com AI. E aí, com base nesses projetos, a gente conta as histórias sobre isso, vendendo a inovação. Porque somos inovadores, como somos inovadores e como que a gente agrega valor para a companhia e como que você, vindo para a Hotmart, evolui na sua carreira, tanto com estrutura de aprendizagem quanto de relevância. Então, a gente está no meio do caminho, mas todas as ações, as narrativas que a gente faz de branding, a gente conecta a experiência primeiro para que isso seja um ponto de prova, para que isso seja uma sustentação relevante e que agregue valor realmente para o candidato, né? Então, a gente conseguiu construir essa narrativa coerente com o que a gente tem aqui. Ok, eu vou aqui administrando o tempo também, tá? Então, mesmo que você tenha sido rigoroso com vocês com o nosso roteiro, acho que vou dar uns pulinhos, tá? Sabe o que eu estava pensando também? Sustentabilidade não foi um eixo que a gente desenvolveu nas organizações pelo aspecto narrativo? E depois ele foi sendo entremeado mais organicamente nas organizações e buscar materialidade, buscar escuta de stakeholder. Diversidade não foi a mesma coisa? Quer dizer, é bonito, é humano, é todo mundo junto, é todo mundo igual, mas num nível dado do convencimento, se não do autoconvencimento da própria organização, para depois trazer evidências.
acho que é um pouco do normal do nosso caminho, né? O que não pode, e aí tem uma pergunta já no slide que é nesse sentido, é justamente, opa, que mudou aqui. Como lidar com a distância entre o discurso da marca empregadora e a experiência real? É porque, às vezes, a nossa narrativa é ufanista demais, ela é sonhadora demais, ela é envolvente demais, sem ter esse pé no chão. E uma das requisitações mais comuns dos relatórios de tendência que a gente vê por aí é por comunicação autêntica. Essa é a palavra, né, do momento, que às vezes se expressa no storytelling, se expressa nessa contação das experiências vividas que eles estão falando, mas é por N outros caminhos, mas é esse sentimento de verdade, né? E hoje em dia todo mundo com repertório executivo mais ou menos, né, na onda, a gente fica falando palavreado pomposo, erudito e que não conecta, portanto não comunica, né? Porque eu acho que se não acontece uma coisa, não acontece a outra. Esse convencimento ele é protocolar, né? Quer dizer, eu vou ter que me engajar nesta onda, nessa bandeira da organização, porque é isso que ela está levantando nos canais, é isso que ela está dizendo que é importante para a valoração da sua marca na Bolsa de Valores, então a gente se engaja naquilo, mas é um engaja bem superficial. Então um pouquinho desse engate que eu estou relembrando aqui do greenwashing, do diversity watching e de quem sabe aí o employee branding watching vem um pouco e desse gap então entre a experiência, que a experiência nada mais é do que a validação, né? É o real daquele discurso. Então é um pouquinho por aí o embate. Pensando no tema de programas de embaixadores ou influenciadores internos, tá? Queria agora centrar um pouquinho nessa parte e que se entenda que eles contemplem geração de conteúdo por empregados. O tal do EGC, né? Employee Generation Content, que era do antigo... Tinha um outro nome antes, enfim. O GC, exatamente. Bom, vocês têm alguma experiência para relatar nesses programas e como ele se conecta com marca empregadora? Pode começar com a Mari? Se quiser. Sim. E acho que conecta, vai seguindo com tudo que a gente está falando. Então, a nossa área criou, já perdi as contas, talvez 3 anos, eu já contei isso em alguns cases em outros fóruns, nós temos um Instagram e um TikTok que chama Nossa Cultura, porque a gente tem a cultura de legal mesmo de serviço, que é algo muito forte, já tem 10 anos na companhia. E esse Instagram, começou com o Instagram, ele é para o público mais focado no público interno, mas ele é aberto justamente para a gente poder trabalhar a nossa marca empregadora, olhando para o interno e também para o externo. E aí, mais tarde, nós criamos o TikTok, porque com a criação da plataforma que a gente fez de marca empregadora, a gente entendeu que os nossos possíveis candidatos, né, que nós hoje somos uma das maiores empregadoras de jovens para o primeiro emprego formal no Brasil, eles não estavam no Instagram, eles estavam no TikTok, né, a galera mais jovem mesmo. E hoje a gente faz uma separação, então o Instagram ele tem mais foco em trabalhar a marca empregadora para o público interno, apesar de ter ali pessoas que não são da companhia, acompanham a gente. E o TikTok muito mais para conversar com os candidatos, né? Mas mostrando, as duas plataformas têm ali o objetivo de mostrar a vivência dos nossos funcionários, a experiência de trabalhar com a gente. E aí, com base nisso, a gente começou muito nós, comunicação, produzindo conteúdos ou convidando os funcionários para participar, mas de um conteúdo que nós produzíamos, para uma evolução de trazer os nossos influenciadores. Então, hoje a gente tem um grupo de Mac Influencers, que a gente chama, para a criação desses conteúdos. O ano passado, a gente começou no ano passado, a gente começou identificando, acho que algumas empresas aqui, talvez marcas, também tenham essa mesma característica, mas no MEC a gente tem muito funcionário que gosta de criar conteúdo sobre a marca, e tem funcionários que têm uma relevância, tem no TikTok 100 mil seguidores, não sei se quem usa TikTok aqui já deve ter se deparado com conteúdo do McDonald's, funcionário na cozinha, funcionário abrindo live, às vezes, criando conteúdo, algo assim que quando a gente entra nesse mundo, eu falo, melhor nem olhar muito, porque é um negócio que é um vespeiro ali que vai profundo.
E aí a gente identificou alguns funcionários que a gente via que poderia criar um conteúdo bacana. E esse ano a gente está indo para algo para se candidatar. Né, para aí sim, a gente, por um motivo de ter mais pessoas, mais regionalização, a gente está convidando os funcionários para também se inscrever. Mas alguns aprendizados que nós tivemos, falando em autenticidade, Rô, que realmente é a palavra do ano, até amanhã eu vou falar de redes sociais com o grupo regional, e a gente está trazendo muito a importância da autenticidade de conteúdo simples, e também do EGC. Todo o conteúdo que a gente produz, que tem o nosso funcionário como protagonista, ele tem 4 vezes mais engajamento no nosso Instagram do que um conteúdo produzido, enfim, seja de inteligência artificial ou alguma coisa mais institucional. E quando a gente tem o conteúdo produzido pelo funcionário, que assim, tem 2 tipos, tem o conteúdo produzido pelo funcionário, mas que a gente faz, e que aí é um conteúdo mais produzido, é uma produtora que faz, é o funcionário ali. A gente tem uma campanha que chama McDonald's Viu em Mim, e uma outra Eu Vi no McDonald's, que traz as pessoas contando a história do que elas viram na companhia, porque elas estão trabalhando com a gente e tal. E essas são conteúdos que normalmente a gente produz. E aí a taxa de retenção desses vídeos, normalmente, que a gente começou a olhar mais para isso como uma métrica, sei lá, às vezes o vídeo tem 2 minutos, porque a gente adora contar história, às vezes adora ser redundante, né? Porque eu falo assim, gente, a gente quer contar tudo em um vídeo, e a gente tem que ser mais objetivo. O mundo hoje é tipo 1 minuto, e às vezes eu sofro com vídeo de 1 minuto, porque eu falo, tem tanta coisa legal, mas a gente tem que ser objetivo. Mas esses vídeos tinham em torno de 2 minutos. A gente começou a pedir para os nossos embaixadores criarem. A gente passa missões para eles. Esse é o objetivo, essa é a missão. E ali um pouco do que a gente gostaria que eles falassem. Eles criaram vídeos, às vezes, de 30 segundos e que tem uma taxa de retenção que tem 3 vezes mais do que o conteúdo que a gente produz. Então, demonstra realmente como essa autenticidade e a vivência que eles mostram real do trabalho deles gera muito mais engajamento e conexão, que é o que você estava falando também com o público. E que, às vezes, não vai ficar o conteúdo rebuscado e com todos os checks das mensagens-chave que a gente tem que passar, mas que, de uma forma ou de outra, conecta, traz ali, que seja uma mensagem e traz o resultado que a gente espera. Então, é o caminho que eu acredito totalmente, assim, trabalhar com os embaixadores. E, como você também falou, Rô, não transformar eles em mensageiros do que a gente quer falar. É dar esse espaço para que eles produzam, para que eles tragam a visão deles. A gente tenta cada vez mais ouvi-los para criar algo que realmente faça sentido, porque senão as pessoas comentam, tá? A gente já teve comentário no nosso Instagram, às vezes, isso aqui não é verdade e tal. E a gente toma todo cuidado para não excluir e para tentar conversar. É muito difícil isso, é um trabalho, às vezes, que incomoda. Mas para mostrar que não, tá, então se não é, vamos entender, putz, esse tipo de conteúdo não está sendo real, vamos mudar, e já faz a gente ali mudar o nosso direcionamento. Então é assim que a gente está trabalhando. Queria complementar, é como a Mari trouxe, né? As pessoas querem falar, e elas vão falar. Né, a gente também mapeou aí um dia de CLT na Amazon. Nossa, tá lotado no TikTok. A menina filma o vlog, o daily vlog dela, o dia inteiro dela, e ela vai para o escritório e ela filma e tal, né? E que ótimo. Então, a gente, como comunicador, a gente dá a ferramenta, a gente dá para ela poder voar. Para a gente isso é maravilhoso, né? E aí a gente fez até um programa piloto esse ano que a gente mapeou algumas dessas pessoas. Tem uma delas que tem 90 mil seguidores no Instagram e tal. E a gente levou 3 delas num evento nosso de lançamento do Amazon Now, né, que é o nosso programa de entrega em 15 minutos. Em março, a gente fez um evento externo para influenciadores, imprensa, e a gente falou, vamos levar 3 influenciadoras internas, né? E sucesso, assim, sem nenhum tipo de escopo para elas foram como convidadas, sem nenhum tipo de demanda, não precisa produzir nada, vocês estão sendo convidadas. E elas, obviamente, fizeram os daily vlogs delas, o Get Ready With Me, para ir no evento da Amazon e tal. E, assim, sucesso porque é natural, é genuíno, é verdadeiro, né? Então, com isso, a gente criou um grupo de Slack para qualquer funcionário que queira participar e que a gente manda prompts de IA
com sugestões de conteúdos para quem quiser postar, no LinkedIn, onde seja. Então, a gente está falando, sei lá, do mês da Terra, então vamos mandar as key messages de sustentabilidade da Amazon, e quem quiser vai usar esse prompt, joga na nossa inteligência artificial, adapta, faz seu post de LinkedIn e posta. E a gente, no primeiro dia que a gente lançou esse grupo, 50 pessoas entraram assim, de uma vez. A gente, caraca, as pessoas querem falar e elas querem essa ajuda. Porque vira e mexe, chega, mas eu posso falar isso, eu posso filmar isso, eu posso... Sabe, até essas meninas têm 90 mil seguidores, comentam lá no meu post que minha entrega da Amazon não chegou, o que, que eu faço, o que, que eu respondo? Então, a gente precisa estar perto dessas pessoas, a gente precisa, de forma nenhuma, brifá-las do que elas devem fazer, tem que ser natural, genuíno, mas dar as ferramentas e apoiar, né? Então, a gente está nesse trabalho, a Mari está bem mais avançada, mas a gente está entendendo que precisamos chegar lá e que... faz muito mais sentido, é muito mais genuíno quando é falado pelas pessoas do que por nós, né? Também tem um exemplo aqui para compartilhar. Nós temos um programa... Não dê risadas, tá, gente? A gente é muito criativo com os nomes. Chama Hot Hero. Vocês já viram, Jedi, Hot Hero, enfim. O Hot Hero é basicamente... São pessoas que são eleitas pelos próprios troopers da Hotmart para ser defensores de um determinado mantra. Nós temos 10 mantras que são extensões da cultura e que dizem um pouco sobre como a gente espera, como companhia, que as pessoas atuem. Então, nós temos uma eleição popular, né? Então, os líderes indicam das suas áreas quais são os Hot Heroes a cada ano, que vão defender esse mantra. E aí nós fazemos uma votação, a gente qualifica essas pessoas e fazemos uma votação aberta para quem será, né, os Hot Heroes de cada um dos mantras. Então são 30 Hot Heroes, né, que são ali os nossos embaixadores e que nos apoiam na sustentação de cultura dentro das áreas e para fora também. Acho que só voltando um passo, né? Esse programa ele surgiu em 2015, então a gente tem 11 anos de programa. Tá? Então é um programa que já está no ar e é uma loucura, tá, gente? Na semana de votação, a Hotmart praticamente para, né, para poder fazer essa votação. O pessoal engaja, faz campanha, faz videozinho com inteligência artificial. Então, assim, é maluco. E é uma das campanhas que a gente tem mais adesão. Assim, muitos de vocês devem mexer também com avaliação, pesquisa de engajamento, ou pesquisas de uma forma geral, e a gente sabe que as pessoas têm uma certa dificuldade de votar, de ir lá, se inscrever, enfim. Então, esse é um dos processos que mais tem adesão de toda a companhia. Os Hot Heroes, eles também recebem missão, então a gente tem uma plataforma, eles recebem missões ao longo do ano, totalmente gamificado, missões ao longo do ano para que eles atuem de fato como defensores da nossa cultura, embaixadores para dentro e para fora. Tá? Então, dados do ano passado, tá? A gente teve... aproximadamente 87%, 89% de adesão em todas as missões dos Hot Heroes. E aí eles, desde temas relacionados à própria área, né, com conexão à cultura, até posts no LinkedIn, falando sobre marca empregadora, falando sobre nosso ambiente de uma forma genuína, a gente incentiva e dá todas as ferramentas para que eles consigam estimular nas próprias áreas. Então, é um ponto de apoio muito interessante que vem dando muito certo, vem dando muito resultado para a gente em termos ali de programa de embaixadores. E eles incentivam realmente os times a estarem mais presentes, a falarem sobre o nosso ambiente também de uma forma genuína. De novo, acho que pegando até a fala, enfim, da Mari, da Ana, que a gente não roteiriza necessariamente ali o que eles falam, o que as pessoas falam. A fala genuína das pessoas é o que traz maior retorno, maior engajamento, maior veracidade para tudo que a gente oferece dentro da companhia. Para além dos Hot Heroes,
que aí sim é um programa estruturado ali de embaixadores, nós temos algumas campanhas ou embaixadores fora, né, dessa jornada. Então, desde de um programa de estágio, onde a gente também gamifica a jornada deles e fornecemos algumas missões para que eles contem verdadeiramente como que é o dia a dia e como que é o processo de aprendizado deles, até na área de tecnologia, onde a gente tem, de novo, tá? A gente proporciona uma experiência e a gente conta as narrativas por meio dessa experiência. A gente tem uma semana de desafio dentro de tecnologia, que é Hack Week, né? Então, a gente proporciona uma gamificação, o time de tecnologia proporciona uma gamificação para as pessoas resolverem problemas, dores reais do negócio. E as pessoas que participam, que são melhores ranqueadas ou que estão lá, a gente incentiva que elas sejam propagadores aqui da mensagem da Hotmart sobre tudo que a gente entrega de estrutura, de ambiente e de possibilidade de ser relevante, de agregar valor. Tá? Então, desde um estagiário até um principal engineer participa da Hack Week. E participando dessa experiência, ele também se torna, de certa forma, um embaixador. Então, é muito orgânico, a gente incentiva, né, mas é muito orgânico também o que a gente consegue proporcionar nas redes. O que vocês conseguem agregar para responder Thaís Carvalho, que escreveu lá na internet, sobre seleção dos programas influenciadores? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Seleção dos colegas, né, que participam. O meu acho que responde ali parcialmente, né? A gente tem uma seleção criteriosa, é claro, né? Então a gente faz uma primeira etapa, que é uma indicação da liderança. Liderança indica quem do time dela ela acredita que pode ser um Hot Hero. A gente faz uma segunda etapa, que é de qualificação dessa pessoa. Então a gente vai olhar se a pessoa realmente está bem posicionada na avaliação de desempenho, se está aderente à cultura, se a gente tem algum tipo de observação. E aí essas pessoas que passam pela primeira e segunda etapa, elas vão para a etapa final, que é de votação com toda a companhia. Então, a gente não deixa, né, de engajar todo mundo e de ter ali uma visão de reconhecimento até do mantra daquela pessoa na verdade, da pessoa que defende aquele mantra, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai ser eleita pelo mantra que é aprenda algo novo todo dia. Então, significa que essa pessoa é vista pela companhia, pelos colegas, pelas outras áreas, como uma pessoa que é curiosa, que estimula o aprendizado, que compartilha conhecimento e que realmente agrega valor nesse mantra. E aí a gente passa por a votação popular e aí, de fato, essa pessoa é consagrada como Hot Hero. A gente, para fazer esse piloto que eu mencionei, de levar as influenciadoras para o evento, por exemplo, a gente usou não só o critério do número de seguidores, porque isso dá para comprar, né? Não é necessariamente um número, uma necessidade, mas a cadência, o tipo de conteúdos que as três produzem. Então, uma delas tinha 90 mil, a outra tinha 5 mil seguidores. Não é isso necessariamente que conta, até por ser meritocrático internamente, né? Um programa interno, mas a cadência e o desejo de produzir conteúdos muito bem produzidos, né? E a gente viu que eram 3 influenciadoras que faziam seus daily vlogs, enfim, a gente falou, acho que elas têm real interesse em participar de um momento como esse. Então, nesse caso foi assim. O grupo de Slack não tem critério, quem quiser vai entrar e vai participar, porque também a gente quer trabalhar na questão da meritocracia mesmo, assim, não importa se você tem 100 seguidores, 1.000, 2.000, se você quer participar, se você quer falar, vem que a gente te ajuda, que a gente está com você para você fazer, né? Então, a gente está ainda nesse caminho, mas a gente está abrindo para todos que querem, até porque a gente não conhece o perfil de todo mundo, então pode ter gente escondida por aí que a gente nem imagina que pode produzir conteúdos muito interessantes, enfim, então a gente está nesse caminho. O nosso ano passado, a gente tem uma agência que trabalha com a gente no Instagram, que é a Branding, e a gente deu essa missão para eles identificar esses funcionários que geravam conteúdo e que muitas vezes interagiam, marcavam a gente.
E nós fizemos essa avaliação do conteúdo que eles geravam também, enfim, se estava, né, alinhado com o que, enfim, a gente esperava. E aí, agora, a gente também vai fazer essa seleção e ela passa por a aprovação também do time de pessoas, enfim, para olhar ali toda a performance, não só, mas se não tem nenhuma questão. Para esses embaixadores, que são as pessoas que vão estar ali, né, com a cara, fazendo vídeo e tudo mais, mas também para todos os funcionários a gente compartilha os conteúdos também para o LinkedIn e tudo mais, porque, enfim, ali para a gente é interessante também essa amplificação, mas para esses que a gente vai chamar de Mac Influencers, vai ter toda essa seleção da pessoa se inscrever, dizer o que quer, por que quer participar, e aí a gente passa por um critério de avaliação de todo mundo. Ok. Posso só fazer uma contribuição? Conectado com o que a Mari falou. A gente fez uma conexão com o time de social lá em marketing. E, gente, time de social tem ferramentas incríveis que muitas vezes a gente aqui na nossa bolha não conhece ou não acessa. Então, façam conexões com o time de social, que é muito importante. E descobrimos algumas ferramentas que ajudam a gente nessa monitoria e nessa avaliação. Então, uma dessas ferramentas a gente acabou juntando ali para poder fazer um contrato, e a gente consegue não só monitorar o LinkedIn, por exemplo, para poder entender ali os dados, as métricas, mas também identificar quem são as pessoas que mais postam, que mais estão engajadas, o que está postando, como que está postando. Então, isso ajudou bastante a gente também a identificar quem tem mais potencial para poder ajudar a gente nessa divulgação, né, ou no compartilhamento de histórias. Levantaram uma plaquinha, como eu não enxergo de longe, não vai resolver nada, tá? Não, estou brincando. Eu vi que já estamos no final, então eu quero só encaminhar mais uma pergunta do roteiro, se der tempo, mais uma da internet. Aliás, não estou namorando, tá? Eu estou monitorando as perguntas de vocês aqui no celular. Em estruturas globais, como se dá a tensão entre a padronização de discurso e a necessidade da adaptação local nas estratégias de employee branding? Quer dizer, há espaço para regionalização? Aqui vocês devem perceber que a gente tem uma empresa, duas, né? Mas uma empresa multinacional que responde por uma estrutura global, né? Uma colega que responde. Já o outro multinacional é brasileiro, então é ele que é o imperialista aqui para falar com a América Latina sobre o que ela coloca ou não, em que data, com que tom, né? Estou brincando. Como se concilia essas coisas para vocês três, por favor? Eu posso começar. Acho que, assim, é difícil. Quando a gente fala Brasil, aqui a Hotmart, a grande estrutura, a grande concentração de colaboradores está aqui no Brasil, e em Belo Horizonte também. A gente tem uma concentração muito grande de colaboradores em Belo Horizonte. E nós temos desafios de regionalização, sim. E aí acho que um ponto de reflexão é que, será que a gente precisa fazer padronizado, igual para todo mundo? A gente cai muitas vezes nessa cilada, né, de queremos fazer igual, não precisa ter um padrão, mas será que a experiência ou a narrativa para BH tem que ser a mesma para São Paulo? Então, a gente está nesse momento ali de questionamento. Nós temos operação na Latam, a gente tem operação nos Estados Unidos e na Europa. Então, são públicos com características diferentes. E aí o que eu posso contribuir aqui é que o que a gente está fazendo para poder chegar nesse patamar são aprofundamentos referente aos interesses e aos pontos que os próprios colaboradores ou, né, os talentos de mercado valorizam nessas determinadas regiões. Então, a gente começou pela Latam. Então, fizemos um estudo, final do ano passado, comecinho desse ano, profundo sobre o comportamento e o perfil dos colaboradores na Latam, não só dos que estão na Hotmart, mas de mercado, para que a gente conseguisse adaptar todas as narrativas de marca empregadora para esse público específico, valorizando benefícios que essas pessoas valorizam. Então, a gente teve descobertas de, enfim, né, que a gente não tinha mapeado. Enquanto a gente, aqui em São Paulo, valoriza carreira, as pessoas no México, por exemplo, valorizam qualidade de vida. Então, não adianta a gente martelar numa narrativa ou numa perspectiva que
que está relacionada à evolução de carreira ou à grande relevância, que essa pessoa está querendo flexibilidade, ela está querendo mais tempo com a família, ela está querendo, né, trabalhar num ambiente que seja seguro emocionalmente para ela. Então, a gente começou pela Latam, a gente já está construindo todas as narrativas, fizemos uma primeira versão, né, de uma campanha e já entregamos para a Latam, agora a gente está fazendo um segundo estudo, né, dos resultados dessa campanha para a gente continuar a estratégia para a Latam. E aí, no segundo semestre, a gente entra também com estudos de Estados Unidos, Europa, enfim. Mas acho que o ponto que eu tenho para contribuir é que é importante que a gente esteja atento às especificidades de cada uma das regiões para que a gente não caia na cilada de entender que o que funciona para um funciona para o outro, sabe? Então, a gente está nesse momento. Boa, vamos pela escala aqui, que eu sou América Latina, porque eu respondo, a gente tem a estrutura global, que a gente fala que é a McDonald's Corporation, mas a minha empresa é Arcos Dourados, latino-americana, com sede no Uruguai e uma boa parte também na Argentina. Então, também começo, é difícil, sempre a gente é a parte que recebe, mas eu vejo uma evolução. Primeiro, assim, a Arcos Dourados tem muita autonomia quando o tema é marca empregadora. Isso não é algo que Corporation se envolve aqui, é muito mais na questão de produto, marca e tal. Mas hoje eu vejo muita razoabilidade. Assim, tem coisas que também nós, como Brasil, tem o desafio também da gente entender, porque a gente acaba ficando, né, uma questão América Latina muito discutida, mas não, aqui no Brasil não funciona. Já pela distância de idioma, a gente acostuma, às vezes, já não. Tudo que é América Latina que não funciona. Eu trabalho muito isso hoje com a equipe não, muitas coisas funcionam, porque somos latino-americanos. Mas também a gente tem hoje essa entrada, essa oportunidade de sim olhar e falar, não, realmente aqui no meu mercado é outra maturidade, ou a gente está em um outro momento de marca, ou de carreira, do que eles... achei bem interessante o que você trouxe de México e Brasil, porque também a gente vê essa diferença, e aí a gente tem a oportunidade para trabalhar. A plataforma de marca empregadora mesmo é uma iniciativa do Brasil, por uma necessidade do mercado. Então, hoje eu vejo que a gente tem muito mais diálogo e razoabilidade dos dois lados. Não é só falar, nada funciona, mas também eles ouvirem que não, aqui realmente a gente precisa criar algo que tenha o tempero brasileiro, que seja Mac, né? Que acho que é um case, não é McDonald's, é Mac, assim, que é um case também trazendo essa questão de trabalhar o que é relevante local. Assim. Então, acho que a gente está num bom momento, mas ainda é uma evolução, como sempre, né? Essa tensão existe, né, global, local, enfim, mas eu acho que ela é muito mais positiva do que um desafio, na verdade. A gente tira proveito daquilo que o global tem de mais incrível, né? As estruturas globais de comunicação normalmente são bem mais robustas do que as nossas locais, então eles têm ferramentas muito legais, sempre descem cascateamentos de planejamentos, enfim, mês da Terra, vem um planejamentão ali incrível, vamos tirar proveito disso, né? Pô, já vem um negócio bem bacana e tal, ideias muito boas, sempre reuniões de benchmarks muito ricos, então a gente tira proveito dessa estrutura global, mas a gente localiza, né, regionaliza tudo. Então, a gente traduz tudo é em português, a gente fala Brasil com S, até nas mensagens em inglês, a gente fala que o S tem muito mais gingado, jogo de cintura do que o Z, então a gente, de fato, traz para a localidade toda essa percepção. A Amazon, o nome Amazon tem uma coisa muito especial, que esse nome é inspirado no Rio Amazonas, né, pela sua grandiosidade, enfim. Então, a gente reforça sempre muito o quanto o Brasil é grandioso, é importante para a Amazon globalmente, tanto essa questão do nome, essa brasilidade. A gente faz trimestralmente uma mesa redonda que chama de Brasileiros para Brasileiros, que a gente convida parceiros externos, empreendedores que crescem junto com a gente, né? Que a Amazon no Brasil está em crescimento, expansão, e a gente traz, então, uma autora de Kindle, que a vida dela mudou a partir do momento que ela começou a postar no Kindle. A gente traz uma motorista que a vida dela mudou a partir do momento que ela passou a entregar pacotes Amazon. A gente traz, enfim, sellers, né, vendedores que
se reergueram na pandemia graças à Amazon, né? Para os funcionários verem, de fato, o impacto do trabalho deles no Brasil. A gente traz líderes de ONGs com quem a gente trabalha, então a gente reforça muito a questão, as vantagens de estar numa empresa global, do ponto de vista de carreira, enfim, mas muito o impacto do trabalho que a gente tem aqui, né? O que a Amazon faz, o que mais impacta na vida do brasileiro, né? Então, é um desafio, mas eu tiro muito proveito. Acho que a gente está numa empresa global, tem, né, seus desafios de língua e tal. Eles acham que todo mundo fala inglês perfeito, fluente, incrível. A gente tem que sempre lembrar que não é bem assim, mas é sempre um prazer trabalhar em empresa global. Okay. Junte-se a mim aqueles que mandaram perguntas e eu não falei, na frustração de eu não conseguir fazer a pergunta, porque eu também fiquei com umas do papel que eu não fiz, tá? Porque o tempo já esgotou. Eu agradeço o que eu não fiz lá no início, mas o convite, eu só falei que eu era amigo do chefe, né? Mas de qualquer maneira tem que agradecer. A deferência sobre poder moderar e tentar ser útil para vocês nesse evento e nesse projeto tão bonito que alcança tantas cidades, né? Agora em maio já em Curitiba, que é o Diálogos. E partimos agora para a próxima atividade. Obrigado.